E aí, tudo bom? Meu nome é Rafael Bispo, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas do IFE. Vou falar um pouquinho sobre Big Data e NoSQL. Eu estou com um trabalho do, da disciplina de Banco de Dados 2, ministrada pelo professor Eduardo Jorge, certo? Vou começar falando aqui um pouquinho sobre seria um pouquinho sobre o que é o Big Data e o NoSQL. O, o Big Data no SQL veio para solucionar algumas coisas que estão acontecendo na computação, que é o crescimento muito grande, crescimento acelerado do tamanho dos bancos de dados, né? Estão crescendo, estão tendo que armazenar muitos dados e para obter informações e outras coisas assim, acabou ficando muito lento. Então, o Big Data no SQL veio para solucionar isso. Com esse mundo cada vez mais informatizado e o crescente fluxo de informações, os antigos modelos relacionais estão dando espaço a mais nova tecnologia desenvolvida, né, para grandes empresas que necessitam de alta capacidade de armazenamento. Isso seria o NoSQL. Aqui vou falar um pouquinho sobre algumas empresas que utilizam do NoSQL que fazem banco de dados com NoSQL e Big Data. As, a, Temos aí a IBM, que na verdade ela é a Cognos, que na verdade a IBM comprou a Cognos, né? A Cognos foi comprada pela IBM devido à oferta da Cognos 8 Business para aprimorar o desenvolvimento empresarial. A solução envolve planejamento, monitoramento, gerenciamento de métricas e indicadores de desempenho por meio de scorecard, com o uso de software de BI. O scorecard é um conceito que permite ao usuário visualizar os resultados de seu negócio a partir de diferentes pontos de vista. Aliado agora temos a InfoBuild, que é representante com exclusividade no Brasil dos produtos da Information Builders. A InfoBuild é uma empresa especializada em soluções de Business Intelligence, integração de aplicações e SOA. Os produtos principais da companhia são as plataformas WebFocus e iWay Software. Uma das principais características da solução de BI comercializada no Brasil pela InfoBuild é a sua capacidade de acesso a diversas fontes de dados e possibilidade de rodar em múltiplas plataformas. Certo? Temos também a Microsoft, a gigante Microsoft, que no início de 2004 a Microsoft lançou soluções para desenvolvedores de reporting. E isso tudo baseado, esse reporting é para gerar relatório, análise de dados, tudo em .NET, tudo em .NET. E ferramentas para análise de dados com base na linguagem .NET também. Entre elas estão a Sapta, a Navision e a Salomon, pertencentes à linha da Microsoft Business Solutions para análise, né? For Analytics. Todas elas facilmente integráveis à plataforma Microsoft SQL Server. Temos também a Oracle, né? Também é uma grande empresa, que possui o Business Intelligence 10G, banco de dados planejado para computação em grid, conceito que a fornecedora divulga como uma das maneiras mais flexíveis e econômicas para gerenciar os bancos de dados corporativos. Apesar disso, a empresa deve mesmo atacar o mercado de pequenas e médias empresas com as soluções herdadas a partir da aquisição da Hyperion. Eu botei Oracle barra Hyperion. Eu botei aqui no slide, né? Também temos a SAP Business Objects, que agregou o BI a seu portfólio de produtos em 2003, quando adquiriu a Crystal Decision, sua plataforma de BI, a Business Objects T, voltada para relatórios, consultas e análises, gerenciamento de desempenho e integração de dados. Em outubro do ano da criação da SAP Business, né, ela teve sua compra, na verdade, em outubro de acho que 2003,
A Business Objects teve sua compra anunciada pela SAP. A transação que ainda aguarda a aprovação dos órgãos, na verdade, demorou um pouquinho por causa que ela ia acirrar mais a disputa entre a Oracle e a SAP pelo mercado de BI para pequenas e médias empresas. Então acho que foi de extrema importância a SAP comprar a Business Objects, certo? Agora aqui vamos para as principais características de Big Data no SQL, que temos o seguinte, né? Temos a escalabilidade horizontal, a replicação, a esquema, a clusterização, a map reduce e a sharding. O que seria a escalabilidade horizontal, ou scaleose em inglês. Significa adicionar mais nós ao sistema, tais como adicionar um novo servidor e um sistema de software que permite distribuição do trabalho entre múltiplas máquinas. Já a replicação, outra característica, ou escalar por duplicação de informações, como eu botei aí também, que é um nome mais extenso da característica. Ele consiste na cópia das informações em mais de um banco de dados, para aumentar a capacidade de recuperar essas informações. Ela pode ser dividida em duas arquiteturas principais, a Master Slave e a Multi-Master. A Master Slave, cada escrita no banco resulta em X escritas, onde X é o número de slaves, é o número de escravos, de bancos escravos, de bancos de dados escravos. Neste caso, temos um banco de dados master, que propaga cada escrita para os bancos de dados escravos. Isto aumenta a velocidade de leitura, mas não melhora a capacidade de escrita. A multimaster, que é outra subcaracterística da replicação, é aumentado o número de masters no sistema e assim aumenta a capacidade de escrever no banco de dados. A outra característica é a schema free, é um dos fatores que contribuem para o banco de dados no SQL escalar, e é por causa da ausência de um schema free, né? Todos os novos bancos de dados têm em comum que eles não são key values, ou seja, salvam, como o nome sugere, um conjunto de entradas formadas por uma chave associada a um valor, e o valor poderia ser de qualquer tipo, um binário, uma string, qualquer coisa assim, desses dois tipos assim, que está sendo salvo de forma desnormalizada, né? Outra característica é a clusterização, que basicamente compreende um banco de dados armazenado e gerenciado por mais de um servidor. Ela provê alta disponibilidade e um alto desempenho do sistema. Assim, a organização se beneficia diminuindo o tempo de inoperante, diminui o tempo do banco de dados ocioso, né? Esse processo vem com a solução para reduzir gastos com a estrutura de hardware, ou seja, vai precisar gastar menos na compra de servidores e tudo mais. O MapReduce, que é um algoritmo patenteado pela Google para gerenciamento em larga escala, que tem duas fases, que possui duas fases. A Map e a Reduce, como o próprio nome diz. O nó principal da Map recebe os dados, divide em partes menores e as envia aos outros nós para serem processados. Ao final do processamento, esses nós desenvolvem o resultado ao nó principal, né? Eles devolvem. Eles desenvolvem não, eles devolvem. E Reduce. O nó principal combina as respostas obtidas pelos outros nós gerando um resultado final de um processamento, né? E, por último, a sharding, que consiste em dividir os dados horizontalmente, ou seja, quebra tabelas, e que faz isso diminuir o número de linhas e separa as tabelas em ambientes diferentes, certo? Em pontos diferentes. Neste ponto, todos os dados de uma partição não devem conter referência aos dados de outras partições, sendo que os dados em comum deverão ser replicados entre as bases, certo? E agora aqui uma fotinha que eu botei mostrando que o crescimento da quantidade de armazenamento de dados, né, de bancos de dados, para tipo
mostrar que é necessário uma solução melhor, né, para manipular esses dados, para utilizar esses dados armazenados. Por exemplo, em 1990, a quantidade de dados armazenados, digamos assim, que era na escala de terabytes. Nos anos 2000, ela passou a ser em petabytes. De 2010 para cá, estamos nas escalas de exabytes, ou seja, cresceu muito, muito mesmo. Então, era necessário fazer uma tecnologia que facilitasse tanto a manipulação quanto a utilização dos dados contidos nesses bancos de dados enormes, né? Vamos fazer agora um comparativo do Big Data no SQL com o banco de dados relacional, né? Bem, o banco de dados relacional é o banco de dados mais, digamos assim, desde 1990, ele revolucionou o mundo da tecnologia com sua forma de armazenamento de dados e tudo mais, né? Por outro lado, com o avanço e o crescimento dos dados, foi necessário inovações, que no caso é o SQL. Então, a diferença mais importante a ser discutida é a do escalonamento. É nesse ponto onde o NoSQL contém suas principais vantagens ante ao SGBD relacional. Por quê? Porque no NoSQL ele foi criado para esse intuito de melhorar a escalabilidade dos servidores. Os atuais bancos de dados relacionais são muito restritos em relação à escalabilidade. Por quê? Porque eles utilizam o escalonamento vertical dos servidores, né? Quanto mais dados, mais espaço no servidor e memória é necessário para poder manipular e utilizar esses dados. A diferença do NoSQL é que ele utiliza o escalamento horizontal e tem grande facilidade de distribuição dos dados, ou seja, com o aumento de dados, aumenta-se o número de servidores que podem ser de alta performance, barateando e otimizando o armazenamento, certo? Outra vantagem da utilização do escalamento horizontal é, é que com a divisão dos dados em vários servidores, o volume dos dados por servidor é minimizado, pois conjuntos de dados menores são mais fáceis de serem processados, armazenados e gerenciados. Ou seja, vai trazer o que? Mais velocidade, mais, digamos, mais clareza na manipulação, vai trazer exatamente o que é necessário do banco de dados, né? O banco de dados relacionais oferece com seus pontos fortes segurança das informações, controle de ocorrência, recuperação de falhas, otimização de consultas de alguns processos, como a validação e a verificação, que são garantidas, né? Esses bancos de dados garantem plenamente a integridade das informações, pois utilizam a questão das entidades e relacionamentos, baseados no modelo relacional. Esses são os pontos fortes do modelo relacional. Com um outro ponto positivo dos bancos de dados relacionais, também tem a questão de já estarem no mercado, né? E ele tem grande utilização por muitos anos já. Então, os usuários às vezes querem segurança, querem uma coisa mais fácil de utilizar, acabam optando pelo banco de dados relacionais por esse motivo. Mesmo que possa até ser melhor no SQL para o que ele está fazendo, às vezes ele opta pelo modelo relacional, porque já tem anos de estrada, é, já tem, digamos assim, crédito, né? Já está conhecido, já sabe, vai fazer tudo aquilo que ele propõe já. O SQL já é uma coisa mais nova, então talvez tenha um pouco mais de resistência. Então, temos aqui uma tabelinha, coloquei BD relacional e BD no SQL. A escalabilidade, como eu tinha dito antes, o BD relacional devido à sua estruturação do modelo, é possível e mais complexo, mais complexa a escalabilidade. Já no BD de NoSQL é sem dúvida a principal vantagem do NoSQL, porque ela possui mais flexibilidade, inclusão de dados, então ela é melhor nesse sentido, né? Ela é mais flexível e mais rápida para inclusão de dados, etc. A consistência é, é um ponto forte no modelo relacional, consistência, porque ele tem regras de consistência e garante um maior rigor à consistência das informações. Já no NoSQL,
ele não tem isso garantido na informação. Caso nenhuma informação seja atualizada, retornará a todos os pedidos o mesmo valor, se não for, a informação não for atualizada. Então ele não tem uma coisa que garanta aquela consistência de dados. Já o modelo relacional tem. E de disponibilidade, né? No relacional, esse modelo não suporta eficientemente grande demanda, a dificuldade de distribuição de dados, como eu falei anteriormente. Ele no SQL tem a vantagem disso, né, na disponibilidade, porque ele é dividido em vários servidores, mini servidores, certo? Que é um ponto forte aqui, tá aqui no slidezinho, é um ponto forte do SQL, porque ele possui um alto grau de distribuição de dados. Agora aqui, algumas empresas, né, que utilizam o, o Big Data e o NoSQL. Delas sempre são grandes empresas, mas aqui temos a Google, a Amazon, o Yahoo, o eBay, o Facebook, o Twitter e o The New York Times. Todos esses fazem a utilização do, do Big Data e no SQL. A Google, todo mundo conhece, é uma multinacional estadunidense em computação e ela é, é a pioneira na busca, né, de busca de um site de busca, né, que busca informações na internet. Também ela hospeda e desenvolve uma série de serviços de produtos baseados na internet, como e-mail e tudo isso. Então ela tem uma quantidade de armazenamento de dados exorbitante e precisa e utiliza, né, dessa solução de NoSQL para facilitar e tornar mais dinâmico o seu trabalho com seu banco de dados, que provavelmente é imenso. Outras empresas também como o Facebook, né, que também é a rede social que é mais utilizada no mundo todo. Também tem um banco de dados exorbitante, porque o que tem lá dele é fotos numa ordem, uma escala gigantesca, fotos, conversas salvas, tudo isso. Então ele também tem um banco de dados enorme e precisava de uma solução, de uma boa solução para manipulação desses desses dados, que veio com o SQL e o Big Data, assim como também o Yahoo, todas essas grandes empresas, o Twitter também, que é outra grande rede social, e precisa armazenar muita coisa também, os posts, todos os posts, principalmente porque essas informações não podem ser perdidas, né? Então é de extrema importância a utilização do NoSQL para eles. E agora as conclusões, né? Eu cheguei a 3 pontos. Ela é um grande edifício da computação, por quê? Porque ela veio para facilitar a manipulação de banco de dados exorbitantes, que são muito grandes, né? Que se fosse feito pelo modelo relacional, porque por outro modelo, teria grande dificuldade, porque é muito dado, é muita informação, então precisava de uma coisa mais sucinta, uma coisa mais objetiva, como eu falei ali em cima, mas aqui embaixo tem aqui esse ponto, rápido e prático. Ou seja, ela vai trazer sempre o necessário para quem precisa saber daquilo, vai trazer uma maior, digamos assim, fluidez ao sistema, vai tornar mais claro o sistema e vai fazer com que a utilização desses dados seja feita da melhor forma, né? E também tem uma tendência a ganhar cada vez mais espaço, porque a tendência também dos bancos de dados é crescerem, né? E crescendo, eles vão chegar em um ponto que vão precisar se tornar mais rápidos, mais claros, mais objetivos, e daí vai vir a utilização do NoSQL. Então, eu acho que é um artifício muito bom da computação e é uma ótima tecnologia que está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Eu acho que já tem um
grande mercado, principalmente nas grandes empresas com grande armazenamento, como eu citei anteriormente, como a Google, Facebook, etc. Então aqui se encerra a minha apresentação. Muito obrigado.